Olá, pessoal! Meu nome é Jaine e, juntamente com Ana Letícia, Beatriz, Silvia e Stephanie, desenvolvemos o trabalho que tem por título Análise de manifestações patológicas em obra de arte no bairro Bernardo Monteiro, em Contagem, no estado de Minas Gerais. Nossa estrutura de apresentação é a seguinte: primeiramente, daremos uma introdução ao tema abordado, apresentaremos a metodologia utilizada para a realização do trabalho, os resultados e discussões da pesquisa realizada e as nossas considerações finais. Então, qual a diferença de patologia e manifestação patológica? Manifestação patológica é a expressão resultante de um mecanismo de degradação, e a patologia é uma ciência formada por um conjunto de teorias que serve para explicar o mecanismo e a causa da ocorrência de determinada manifestação patológica, ou seja, estuda e tenta explicar a ocorrência de tudo o que se relaciona com a degradação de uma edificação. O termo patologia foi extraído da área da saúde e identifica o estudo das doenças, seus sintomas e a natureza das modificações que elas provocam no organismo. As estruturas iniciam um processo de deterioração no momento em que as obras são concluídas. Isso ocorre devido à degradação provocada pela forma de construção, pela forma de utilização, pela ação do tempo e pelas características dos materiais utilizados na execução. Quando há ocorrências de manifestações patológicas, é necessário fazer uma vistoria técnica para analisar a degradação existente e, com isso, desenvolver o diagnóstico adequado, apontando o método de reparação mais apropriada para a situação. As manifestações patológicas encontradas com mais frequência nas estruturas de concreto de pontes e viadutos são trincas e fissuras, desagregação, falhas nas instalações de drenagem, falhas na pista de rolamento, falhas na concretagem e corrosão. Para darmos continuidade ao nosso trabalho, precisamos definir qual tipo de obra de arte que estamos analisando. De acordo com Marqueri, são denominadas pontes as obras destinadas à transposição de obstáculos que uma via de comunicação qualquer pode possuir. Esses obstáculos podem ser rios, braços de mar, vales profundos ou outras vias. Quando o obstáculo transposto for um rio, denomina-se ponte. Quando o obstáculo transposto for um vale ou outra via, denomina-se viaduto. Sendo assim, a obra de arte do nosso estudo de caso trata-se de um viaduto, também denominado Viaduto do Bernardo Monteiro. Olá pessoal, meu nome é Silvia e eu vou falar um pouco sobre a metodologia que nós utilizamos. Primeiramente, nossa colega de trabalho, a Jaine, foi ao local do viaduto Bernardo Monteiro em Contagem e fez a análise dos possíveis locais que existem patologias no viaduto e tirou as fotos, pois esse viaduto fica localizado próximo à casa dela. Após isso, nós nos reunimos, virtualmente e com isso fizemos um levantamento bibliográfico juntamente com as fotos para detectarmos quais patologias ali existem. Após isso, também fizemos um levantamento bibliográfico para propor possíveis soluções, possíveis formas de reparo para combater essas patologias e evitar possíveis problemas futuramente ali naquele local. Oi pessoal, eu sou a Ana Letícia e vou falar sobre os resultados e discussões do nosso trabalho. Então, como a Jaine já disse, a obra de arte que nós escolhemos para seu estudo de caso está localizada em Contagem e transpõe a via expressa da cidade. Ela possui 180 metros de comprimento e foi construída em concreto armado. Bom, ao observar o viaduto, é muito perceptível a presença de patologias de comportamento não estrutural em toda a sua extensão, que são as manchas de umidade. Esse tipo de patologia indica que a estrutura da obra ainda não está comprometida e indica também que há necessidade de reparos e manutenção para evitar uma maior deterioração que possa comprometer a estabilidade da obra de arte.
No viaduto em questão, é possível verificar que há muita umidade, principalmente nas laterais da estrutura, que geram inúmeras manchas devido à ocorrência de chuvas e por ter falta de estanqueidade, ou seja, não há elementos que permitam o escoamento adequado da água da chuva, como, por exemplo, os sistemas de drenagem, e a água acaba escorrendo pelas laterais, provocando a umidade na superfície do concreto. Dentre as consequências dessa manifestação patológica, podemos citar as alterações estéticas, né, porque é visivelmente feio essas manchas, e também há o risco de comprometer os elementos estruturais, né, como, por exemplo, tem a possibilidade de ocorrer a corrosão da armadura. Com a umidade, o ambiente se torna muito favorável, né, para o agrupamento de fungos que geram os mofos, que são essas manchas escuras. Com isso, seria importante efetuar medidas que contenham essa umidade, né, que está presente na superfície do concreto, de forma a impossibilitar o surgimento de patologias mais graves, que são aquelas patologias que têm o comportamento estrutural. Meu nome é Stephanie e agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a sugestão de melhorias. Então, essas melhorias elas visam reparar e melhorar os aspectos da obra de arte e, consequentemente, conter o avanço da umidade para evitar um comprometimento futuro da estrutura. Bom, no caso da patologia identificada na ponte em questão, que foi a umidade, é necessário limpar toda a área que contém essas manchas através da escovação e lixamento, que pode ser manual ou mecânica. Além de limpar o local com jatos de ar, pincel macio ou jatos de água aplicados com alta pressão. Bom, além das medidas anteriores, que são para amenizar as patologias já existentes, é necessário medidas que impeçam que elas retornem ou que voltem a surgir. Dentre essas medidas, é necessário garantir a estanquidade da junta de dilatação, que nada mais é do que garantir que elas não tenham nenhuma perfuração ou trinca que vai permitir a passagem da água para a estrutura de concreto e que vai garantir uma boa drenagem. Outra medida é a implantação de pingadeiras, para evitar que a água escoe pela estrutura. Além da desobstrução dos drenos e reparo e troca dos buzinotes quebrados. E reparo também das fissuras, né? Essas fissuras, elas fazem com que a água tenha um percurso e esse percurso ele pode provocar a patologia que é a umidade. Caso a umidade já esteja avançada em alguns pontos e tenha atingido a ferragem, deve-se reparar seguindo os passos ilustrados nesse slide. Na etapa 1, inicialmente, deve-se identificar e delimitar a área afetada para realizar o corte com a ajuda de uma serra circular. Na etapa 2, que é após o corte, deve-se remover o concreto solto e deteriorado através dos processos de escarificação. O processo de escarificação ele consiste no uso de uma ferramenta menor que vai alcançar áreas menores e estreitas e provocando riscos no concreto para a remoção desse material. Na sequência, na etapa 3, é necessário realizar a limpeza da corrosão formada de forma manual ou com jatos de areia ou água. Na etapa 4, consiste a pintura na pintura da ferragem para maior proteção e impermeabilização. A etapa 5, deve-se realizar o preparo de uma ponte de aderência, que é uma aderência para a massa que vai chegar naquele local, da área cortada. E na etapa 5, que é a aplicação dessa argamassa de preenchimento para o reparo e acabamento da superfície que está sendo recuperada. E a última etapa é o processo de cura da argamassa de reparo com auxílio de água. Então, meu nome é Beatriz e agora eu vou falar a respeito das considerações finais de tudo isso que a gente apresentou. Então, pelo que a gente viu, a maioria das pontes construídas, em geral, apresentam problemas patológicos que são decorrentes da falta de manutenção e de inspeção das construções, afetando as condições de serviço e funcionamento da obra e as condições de segurança estrutural. Então, como são observados diversos tipos de patologias nas mesmas,
é necessário que cada caso ela seja avaliado de acordo com as características das estruturas analisadas, apresentando um projeto específico para obras de recuperação e manutenção daquele sistema. Contudo, com o exemplo do viaduto de Bernardo Monteiro, no qual a gente fez esse estudo, na elaboração dos novos projetos, devem ser previstas medidas com o objetivo de impedir esse problema do sistema de drenagem, como, por exemplo, a ausência de pingadeiras, drenos entupidos, pusinotes quebrados, ou até mesmo a falta de intaquidade de elementos como juntas de dilatação, e isso tudo com o intuito de aumentar a durabilidade e a disposição construtiva das estruturas que permitem e facilitam as ações da recuperação e manutenção da ponte. E esse foi o nosso trabalho. Agradecemos a atenção.